Seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai abordar sobre comitê de criativos. Qual a importância dessa aula e a relevância que ela tem? Ela é extremamente importante para você, que está tendo um primeiro contato agora com a empresa ativa, com uma agência de tráfego pago, que a nossa intenção é o quê? Entregar resultados para você. Só que a gente também tem um entendimento que, para que eu possa entregar resultado para você, eu preciso educá-lo em relação a tráfego pago e principalmente sobre as demandas que eu vou precisar de você. E que realmente a maioria dessas demandas estão relacionadas ao quê? A criativos, a anúncios, a posts. Mesmo que a gente tenha uma equipe aqui de designer gráfico para editar os vídeos, para criar as imagens ou os cards, a gente vai precisar muito do seu apoio para fazer a criação dos vídeos para que a gente possa editar. Então, essa reunião é um alinhamento para você entender de uma forma macro como funciona o tráfego pago e aonde normalmente você pode anunciar e quais são os objetivos dentro de cada um dos anúncios que podem acontecer. E além disso também, principalmente na linha dos criativos, para você entender o que tem dentro de um criativo, dentro de um post, o que ele tem na parte de legenda, de títulos, de imagem, dos formatos e principalmente de como criar um bom criativo para gerar a conversão. Então o foco dessa aula é sobre isso aqui e mais uma vez seja muito bem-vindo e vamos para essa aula que eu chamo de Comitê dos Criativos, aula suprema, que a gente vai esgotar tudo que está relacionado a essa aula. E só gostaria também de dar os créditos aqui ao Ricardo Fiorelli, que foi um dos idealizadores dessa aula, onde eu pude aprender com ele e agora estou replicando este assunto aqui para você que está assistindo neste exato momento, tá bom? Então vamos para a aula. Perfeito. Comitê dos criativos. Então, antes de mais nada, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o quê? Qual o objetivo dessa aula? Então, o objetivo não é uma aula onde você irá se tornar um gestor de tráfego pago. O objetivo da aula também não é te ensinar a fazer gestão de tráfego, e também não vou ensinar sobre a parte de copywriting para anúncios. O objetivo da aula é único e exclusivo ao quê? Eu pedindo para vocês como me mandar os criativos. Então esse é o principal objetivo, de você saber como me mandar os criativos que eu preciso que editar e trabalhar com eles. E eu acho que é importante a gente trazer essa frase, que é o que significa o quê? Só recebe o que quer, da forma que quer, quem sabe pedir da forma correta. Por isso que eu criei essa aula, para saber pedir para vocês da forma mais correta possível sobre essa questão de criativos. Perfeito? Então, antes de iniciar, eu acredito que é extremamente importante e relevante a gente falar sobre o que? Tráfego pago, conceitos, e vamos esgotar cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre o Facebook Ads, que é o Meta Ads. Então, o tráfego pago dentro do Meta Ads, ele é dividido em 4 partes. E quais são essas partes? Só para vocês entenderem. Existem os objetivos de campanha, existem os públicos, os anúncios e o posicionamento, que é para onde você vai mostrar esse anúncio. Então, sobre objetivos de campanha, dentro do Meta Ads aqui, o objetivo é o quê? Contém estratégia de tráfego pago e define o objetivo, o direcionamento dos anúncios. Então, se você olhar no Meta Ads, deixa eu colocar em tela cheia aqui, quais são os objetivos que existem dentro do Meta Ads? Então, existe o objetivo de reconhecimento, objetivo de tráfego, objetivo de engajamento, objetivo de cadastro, de promoção de app e de vendas. Ou seja, para cada um desses objetivos, você tem que criar ele no sentido de que é o objetivo que você quer. Ou seja, se o meu objetivo são leads, que tipo de, provavelmente, de objetivo que eu vou utilizar? São objetivo de cadastro. Se o meu objetivo é venda, que tipo de objetivo provavelmente eu vou utilizar? Objetivo de vendas. Ah, não, João, meu objetivo é reconhecer a minha marca. Qual o objetivo? Reconhecimento, que é gerar um alcance maior. Não, João, o objetivo é gerar engajamento com aquilo que eu estou postando. Então, o objetivo é engajamento. Ou seja, o objetivo principal, ele vai direcionar os seus anúncios, tá? No Google, existem outros objetivos. Eu vou colocar em tela cheia aqui, que é o quê? Objetivo de vendas, objetivo de leads, de tráfego do site, de consideração de produto e marca, de visitas às lojas locais e promoções, de promoção de app, de alcance e reconhecimento de marca e de criar uma campanha sem meta alguma. Ou seja, eles existem, algumas similares ao Meta, outras um pouco diferentes, mas no final o objetivo é sempre o mesmo, é o quê? Gerar aquilo que você quer para o seu cliente, perfeito? Isso é extremamente importante. Então, esgotada a parte de objetivo de campanha, vamos falar sobre público agora. Então, o público é para onde será direcionado o seu anúncio.
E aqui eu acho que é extremamente importante e relevante a gente falar o quê? Sobre persona e público-alvo. Ou seja, antes de você querer anunciar, aqui dentro da nossa agência, a gente sempre faz o quê? Formulário de briefing, que é para entender e esgotar a fundo quem é a sua persona, ou quem são as suas personas e quem é o seu público-alvo. Qual o público-alvo que você quer alcançar? E dentro desse público-alvo, quais são as personas existentes ali? Então, público-alvo é algo mais abrangente, de uma forma mais ampla. Persona já é algo mais específico, ou seja, dentro de um mesmo público-alvo pode existir diversas personas. E por isso que é extremamente importante a gente falar sobre criar o quê? O formulário de briefing e esgotar a fundo essa parte de público, tá bom? Outro ponto importante é a parte de anúncios. E aqui é importante a gente falar que dentro do Meta Ads existem 6 partes dentro do anúncio. A primeira parte dela é o quê? É o texto ou a copy, ou seja, todo anúncio possui uma copy e ela é limitada dos 2.200 caracteres. E aqui existem 5 opções por anúncio, ou seja, você pode utilizar não apenas um tipo de texto dentro do seu anúncio, você pode colocar até 5, que aí o meta ele vai trazendo qual aquele que pode performar melhor, tá? E esse é o texto principal. Além disso, dentro desse anúncio, você vai colocar também o que? O criativo, que é uma imagem ou um vídeo de até 2 minutos, sendo que é uma imagem em formato único ou uma imagem em formato de carrossel. Então, além do texto ou da copy, você vai precisar também colocar o seu criativo. Além disso, você precisa colocar o quê? Um site visível, ou seja, site que o usuário visualiza, pode ser diferente do site final. Então, é normalmente no final a ação que você quer que a pessoa tome. O que ela quer visualizar como site. E ali você também tem essa opção de colocar o site visível. Além disso, você também tem como colocar o quê? Um título mais curto, ou uma chamada para ação. E o que é isso, João? Quando normalmente dentro de um anúncio, no Meta Ad, no Facebook, ele aparece diferentemente do Instagram. Mas seria realmente aquela ideia, tipo assim, clique aqui e saiba mais. Aí a pessoa vai ter o botão de saiba mais. Isso no Facebook aparece. Já no Instagram não, só vai aparecer o CTA, que é o saiba mais, que é o agendar agora, que é o enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Mas normalmente esse título curto, ele aparece dentro do Facebook e você pode colocar ele em até, o ideal é colocar em até no máximo 30 caracteres. Então você precisa também alimentar essa informação aqui para criar um anúncio. Além disso, você precisa colocar o quê? Uma breve descrição do anúncio ou uma promessa curta. Ele não aparece no Instagram, ele aparece normalmente também no Facebook. E é extremamente interessante você colocar uma descrição do que se trata este anúncio, tá? E além disso, tem um botão do CTA, que é o quê? É o saiba mais, agendar agora, enviar a mensagem para o WhatsApp. Normalmente você tem uma opção como escolha, e ele deve ser a mais alinhada com o objetivo de campanha. E por que eu acho que isso é extremamente relevante? Porque a maioria das vezes, e isso vem de muito tempo, a maioria das pessoas você pode perceber, quando tem uma CTA, ela fala sempre saiba mais. Saiba mais. Aí eu pergunto, será que a pessoa testou e fez uma análise para ver se essa de saiba mais gera uma conversão maior do que aquela alinhada com o objetivo daquele anúncio? Ou seja, vamos supor que o objetivo daquele anúncio é fazer com que a pessoa se cadastre para uma consultoria personalizada. Qual seria o objetivo mais alinhado com aquela CTA? Provavelmente o objetivo de cadastre-se, de tomar ação de se cadastrar. Ou seja, o importante é que você alinhe a sua CTA, a sua chamada para ação, com aquele objetivo que você tem na campanha, com o objetivo que aquele anúncio está querendo dizer dentro daquele criativo. Então isso é extremamente importante. Ou seja, a mais usada eu saiba mais, mas isso não quer dizer que é a que mais converte. E normalmente, quais são as opções que você possui aqui? Então tem agendar agora, assinar, assistir mais, baixar, cadastre-se, comprar agora, fale conosco, horário das sessões, inscrever-se agora e jogar. Então você vê que existem diversas opções aqui para você utilizar. Ainda tem essas outras opções aqui também, que é o quê? Obter cotação, jogar, inscrever-se agora, obter oferta, ouvir agora, pedir agora, saiba mais, solicitar hora marcada e ver cardápio. Então é extremamente importante você ter esse botão do CTA alinhado com o objetivo da sua campanha. Então isso é tudo que precisa ter dentro de um anúncio, que são as 6 partes ali dentro do Meta Ads, tá? E aqui são partes importantes que a gente já começa a alinhar quando a gente vai falar de gestor de tráfego, ou seja, o que você precisa enviar para um gestor de tráfego.
Normalmente, dentro da agência, nós mesmos aqui, a gente tem uma equipe de copyright que entrega isso para os nossos clientes. Mas existem outros gestores de tráfego mais limitados que precisam dessas informações do expert. E eu trago essa informação para você que está assistindo esse vídeo agora, porque caso você tenha algum palpite, algo que você queira colocar, que possa trazer uma informação a mais dentro dessa parte de legendas gerais, de títulos curtos, de descrições, de site visível, de CTA, pode trazer para a gente, porque normalmente é isso que você vai precisar entregar para a maioria das agências de gestão de tráfego, que é isso que eu acabei de trazer para vocês, que são as partes do anúncio, tá? Falar do anúncio, a gente também tem que falar sobre o posicionamento, ou seja, existem alguns posicionamentos que são normais você utilizar. Um deles é o que? Em imagem, posicionamento de feed, tem até uma imagem aqui para você entender, que são essas aqui, ou seja, feed do Instagram, feed do Facebook, feed do Marketplace, feeds de vídeo, feed de coluna da direita, explorar em loja. Essas são todas imagens de feed, perfeito? Que ela vai ter o quê? Um botão de CTA, ou seja, botão abaixo ou ao lado, e tocou na imagem, vai para o site. E também tem o posicionamento de Stories e Reels, que já são um posicionamento diferente. Olha só como que a imagem é mais alongada e como aparece o CTA na parte de baixo. Então isso aqui é para você ter uma noção de como que fica o seu anúncio, tanto em feed quanto em Stories e Reels, para você ter essa noção de posicionamento. No CTA Reels, o toque em Saiba Mais é mais abaixo, e se arrastar para cima, pula o anúncio. No CTA Stories, arrasta para cima, usa quando é anúncio nativo, e toque em Saiba Mais abaixo. Se tocar nos Stories, pula o anúncio. Beleza? E em vídeo, tem as opções de feed, como você pode ver, como fica um vídeo no feed, exatamente. Tá? Ele fica mais quadrado, e esse é o posicionamento que fica. Olha só, no Facebook vai aparecer toda a descrição, e junto aparece o vídeo. Já no Instagram, aparece o vídeo, a descrição fica um pouco menor aqui, mais curta. Já quando a gente vai falar de Marketplace, olha só aparece o vídeo, já não tem descrição. No Facebook, sempre a descrição com todos os detalhes, tá? E no Instagram, no Explorar, ele também vai aparecer dessa forma aqui, perfeito? Se a gente for falar de Stories e Reels, essa é a forma que vai aparecer o seu anúncio aqui. Ou seja, vai aparecer com a legenda se você tiver, e no Instagram não aparece o CTA aqui, já no Facebook Stories vai aparecer o CTA, no Messenger Stories aparece o CTA, normalmente o CTA ele vai aparecer só no final aqui dentro dos Stories do Instagram, tá? E no Reels aparece CTA, assim como no Facebook Reels também aparece CTA, de imediato, perfeito? Isso são detalhes para você entender os tipos de posicionamento que tem, tanto para imagem quanto para vídeo, dentro do Meta. E aí também existe no Google e também no YouTube, tá? Mas isso aqui a gente vai entrar em maiores detalhes nos próximos passos aqui. Feito e falado, esgotado tudo sobre o que você precisa saber de Meta Ads, que é tanto Facebook quanto Instagram, vamos falar também sobre o YouTube. Não necessariamente você vai utilizar alguma campanha no YouTube, mas é extremamente importante a gente falar porque a nossa agência também é expert e sabe trabalhar com o YouTube Ads. Então é importante falar. E dentro do YouTube, João, o que você precisa estar atento aqui? Primeira coisa, os objetivos de campanha. Então existem o quê? Aqui exatamente vão existir os principais objetivos de campanha, que é o quê? Que são alguns objetivos de campanha, normalmente objetivos de campanha voltados mais para cadastros ou objetivos de campanha voltados para vendas, tá? E o foco principal do YouTube Ads aqui é nos tipos de criativos que são utilizados dentro do YouTube. Que ele tem em in-stream, que ele é pulável, ou seja, aquele quando aparece nos primeiros 5 segundos você pode pular aquele vídeo. Existe em feed também, que ele é pulável. E existe também aqueles que são o quê? O bumper, que é de 6 ou 15 segundos não pulável, e aquele overlay em imagem. Então, normalmente, quando a gente fala em tipos de criativos do YouTube, existem esses 4 aqui. Tá? Sendo que criativos de conversão. O que é conversão? A pessoa se converter no anúncio, se transformar em um lead. Aqui é a parte de anúncio, quando ele trabalha em conversão, ou seja, você vai ter que colocar aqui o seu site, vai colocar alguma URL de visualização, que você pode colocar ou deixar em branco, vai colocar o seu CTA, o título, um título longo e uma descrição. E assim que ele vai aparecer, e provavelmente vai aparecer assim para as pessoas, tá? Esse aqui é um tipo de
é até importante falar, é um tipo de vídeo em feed no YouTube, ou seja, ele é pulável, tá? E ele é muito bom para ser trabalhado nesse tipo de criativo de conversão, ou seja, de transformação de lead, de vendas, tá? Então, quais são os posicionamentos para conversão? Você pode utilizar ele em stream pulável, como assim? Você está vendo aqui. E essa é a forma que ele aparece em stream pulável, tá? No YouTube. E também no posicionamento em feed, que é o formato de anúncio em vídeo em feed. Só será exibido na página inicial do YouTube para dispositivos móveis quando usado em um anúncio de ação em vídeo, tá? Então, só para você ter uma noção que existem alguns posicionamentos para conversão, que normalmente é o stream pulável e o in-feed, tá? Desculpa. E além disso, também você tem a CTA, que é a chamada para ação, que aí já tem o Saiba Mais, assine, compre já, comece já, baixe, inscrição, aplique-se mais, e você precisa utilizar aquele que está mais relacionado com o objetivo da sua campanha. Se o caso aqui é conversão, provavelmente você pode utilizar o Saiba Mais, mas além desse é o quê? É se inscrever? Será que é se aplicar? Será que é veja mais? O que que é? Então você pode utilizar qualquer um desses aqui, ou comece já, algo relacionado com esses de conversão. Só que além de conversão, João, você também tem criativos de lembrete. E quais são os criativos de lembrete? São para você lembrar de algum evento que você vai realizar ou realmente para gerar um alcance e fazer como se fosse um outdoor digital. Você pode ser utilizado. Então existe o quê? Criativos como o Bumper, que ele não é pulável, que você pode utilizar tanto em 6 segundos ou 15 segundos, ou seja, você precisa reforçar aquela informação para aquela pessoa, ela não pode pular. Ou imagem overlay, que é um banner imagem, que aqui existe, né? Um banner complementar no YouTube, que ele fica no posicionamento aqui de 300 por 600 por 60 pixels. E aqui, dessa imagem, foi pego até do Pedro Sobral, é lembrando de um evento que vai acontecer de forma gratuita aqui, que é o Desafio dos Anúncios Online. Perfeito? Então, isso aqui é extremamente relevante. Normalmente a gente utiliza esses aqui e nesses objetivos para YouTube, tá? Para falar do YouTube, vamos falar agora sobre Search, que é muito utilizado, que são campanhas de palavras-chave, tá? Ele é muito bom, a gente vai falar dele agora. Nas campanhas de Search, o que é importante a gente entender aqui na hora de criar? Ou seja, existe conjuntos de palavras-chave, que eles são por categoria ou por palavra-chave. Então a gente faz essa diferenciação na hora de trabalhar dentro das palavras-chave, ou seja, não dá para misturar tudo. E, além disso, é importante a gente estar atento aqui às oportunidades. Então, até hoje, o VL investiu 1.100 em campanha de search. Ou seja, dentro de oportunidades, ele fala para você quais são as oportunidades que você pode ter de aumentar os resultados dentro das suas palavras-chave. Então, isso o próprio Google ele traz para você, tá? E como que funcionam os criativos? 99% dos criativos de palavras-chave em texto. E anualmente aquele que aparece aqui, ó, anúncio, e vai aparecer um título 1, um título 2 e uma descrição a esses títulos aqui. E além disso também você vai ter mais 4 site links que você pode colocar aqui para chamar a atenção da pessoa. Então, normalmente, um anúncio de palavra-chave é dessa forma que ele aparece para você, tá bom? 99% em texto, mas também pode aparecer a opção de imagem também. Então, eu coloquei aquele exemplo 1, tem esse exemplo 2 para você entender também aqui. Então, aqui, ó, ele pode aparecer um anúncio assim, título 1, título 2, até o título 3, uma descrição maior, né? Outras informações aqui. E além disso, também pode aparecer site links dessa forma aqui, um pouco menor. Perfeito? E como que é feito o planejamento para trabalhar com essas palavras-chave? Como que você se organiza, João, para fazer realmente esses anúncios? Passo 1, a gente precisa o quê? Planejar as palavras-chave. Então a gente vai primeiro dividir em colunas. Dentro de cada uma dessas colunas, o que a gente vai trabalhar com as palavras-chave, ou seja, normalmente institucional a gente vai trabalhar. Concorrentes é possível a gente trabalhar com anunciar para os concorrentes. Ou então aí você começa a trabalhar agora com outros tipos de categorias dentro dessas palavras-chave. Aqui você viu ó, custo por lead, Google Tag Manager, tráfego pago, ou seja, para uma agência de tráfego pago provavelmente seriam essas categorias e aqui abaixo as palavras-chave que vocês utilizariam. Feito o esgotado o planejamento de palavras-chave, você precisa agora o quê? Escrever as headlines e as descrições para cada uma dessas categorias de palavras-chave. Então você vai criar o quê? As headlines de até 30 caracteres, e é importante ter 30 caracteres, tá? Por isso você precisa colocar essas headlines.
E feitas as headlines, você vai precisar também colocar o quê? As descrições, tá? Nas descrições, elas precisam ter um limite de até 90 caracteres. E aí você coloca as descrições que você provavelmente vai trabalhar dentro de cada uma daquelas linhas, desde o institucional, ou se os concorrentes você trabalhar, vai colocados para os concorrentes, e assim sucessivamente para cada uma das categorias que você quer trabalhar de palavras-chave potenciais que vão gerar uma conversão. Perfeito? Feita a parte da descrição, aí você vai colocar os site links, as extensões, frases de destaques e promoções. Ou seja, aqui a ideia é para você entender de uma forma macro como que é feito um planejamento também quando a gente vai trabalhar com palavras-chave. Não é algo muito simples de ser feito, precisa de um planejamento e uma organização, tá? E esse aqui é só o primeiro passo, porque depois vai ter o quê? Toda a fase de otimização. Perfeito? Além de Google Ads Search, o que você pode utilizar? O Google Ads Display também, que normalmente é aqueles banners que te perseguem na internet. Ah, João, como assim persegue na internet? Normalmente ele vai aparecer aonde? Em sites parceiros que vendem parte do seu site para que tenha ads do Google, que é o Google AdSense, vamos dizer assim, que é o exemplo desse aqui. Como você pode ver aqui, ó, economize 3 meses, Itgo Max, ou seja, é um banner aqui abaixo, dentro desse site da Speed Test, que está realizando anúncio. Além disso, também tem essa parte aqui do DDR Kingston. E aqui também tem mais ads aqui na parte esquerda, na lateral esquerda, ou seja, você vê várias partes dentro de um site que pode ser utilizado para realizar anúncios, tá? E normalmente, João, como que são os banners que você precisa criar? Então, peguei até o exemplo do Sobral aqui, que existem vários tipos de banners, e é interessante que você utilize todos eles, tá? Então tem 1080 por 1080, 1200 por 628 pixels, vai ter 33000 por 280, 250 por 250, 300 por 50, 300 por 600, 160 por 600, 728 por 90, ou seja, são vários formatos que você pode utilizar e precisa utilizar. João, não sei esses formatos, o que eu faço? Só entrega isso aqui para nós da nossa equipe que é agência. Agora, se você não é hoje um cliente da empresa ativa, entrega essas informações para o seu design, ou para o design que precisa ser feito. Então, existem diversos formatos e você que quer anunciar no display, é extremamente relevante ter todos esses formatos aqui. Perfeito? Esgotado o display, vamos agora para dois assuntos para a gente terminar e finalizar toda essa parte de importância aqui que você precisa entender de criativos, que a primeira é o manual de criativos. Ou seja, o que é o manual de criativos, João? É saber tudo o que tem de criativos em seus formatos, em banners, em todos os formatos que você precisa. Ou seja, dentro do manual de criativos, para o display, tem o 1200 por 628, 1080 por 1080. Para o display, 250 por 250, 300 por 50, 728 por 90, 33000 por 280, 300 por 600, 160 por 600. Gráficos adicionais esses. Feed no Instagram, 1080 por 1080, 1080 por 1350. Stories no Instagram, 1080 por 1920. E os adicionais. Por que é importante, João? É saber sobre esses formatos aqui de criativos. Porque para cada lugar onde você vai anunciar, se você vai anunciar apenas no feed, como posicionamento, você tem que ter apenas o formato feed. Não, João, vou anunciar no feed e nos stories, então tem que ter aquele mesmo criativo no posicionado feed e no posicionado stories, e assim sucessivamente. Não adianta você querer utilizar o mesmo tipo de formato para todos os posicionamentos. Não faz sentido, você está perdendo performance, tá? Então é extremamente importante você entender sobre esse manual dos criativos, se puder dar um print nisso aqui para saber quais são todos os tipos de formato que existem, que dá para anunciar, e quando a gente decidir em qual a gente vai anunciar, temos que utilizar realmente esse formato, tá? Além desses de imagens, também temos de vídeos, então vídeos 16:9, 16:9, né, na parte de YouTube, bumper não pulável e True View for Action, a parte de feed 1:1 ou 4:5, Stories 9:16 e Reels 9:16. Além de saber que é até 1 minuto para Reels, agora até aumentou, a gente pode trabalhar com 1 minuto e 30, mas o ideal é que 1 minuto é o necessário para você também ter um vídeo de boa conversão, perfeito? Então é interessante saber sobre os manuais de criativos. E esse aqui que é a ferramenta gerador de anúncio. João, o que é essa ferramenta gerador de anúncio? Eu acredito, isso aqui eu te falo que é a cereja do bolo desse nosso encontro, que é o quê? Eu acredito que você precisa saber quais são os pilares dos criativos que convertem para que possa criar um criativo realmente que converte. E hoje, João, quais são os pilares
de um criativo que converte. Os pilares são: qual o objetivo daquele seu criativo? É um objetivo de descoberta, ou seja, topo de funil, criar um novo público? Não, ou é um objetivo de relacionamento, de gerar uma consciência naquele público que já está com você? Ou não, João, o objetivo é conversão venda, ou é um objetivo de remarketing venda? Então, a primeira coisa é saber o objetivo. Além disso, saber o momento de compra. Em que momento de compra aquela pessoa está? Ela está no momento de compra de prontidão, ela já está pronta para comprar? Ou ela está no momento de consciência do produto? Ela precisa ainda ter consciência do produto, ou ela está no momento de consciência da solução. Ela já entendeu o seu produto, ela precisa agora saber da solução daquele produto. Ou então consciência do problema, ela não sabe nem as dores que ela tem. Ou então assim, uma urgência oculta, que talvez ela nem saiba que tem essa urgência. Ou é realmente um momento de compra de oportunidade, de chegar agora de uma oferta irresistível. Além do momento de compra, qual o tema? Você vai fazer um tema para esse anúncio? Vai ser uma comparação de um antes e depois? Vai ser um problema e solução? Um problema e solução que resolve aquele problema? Uma explicação? Um apelo emocional? Uma curiosidade? Uma reflexão? Um certo versus errado? Um mito versus verdade? Um ultra segmentado para um público específico? Que tipo de tema você vai utilizar para aquele criativo? Além disso, qual o roteiro? Vai ser um roteiro onde você vai contar uma história, ou vai falar e focar num desejo específico, ou vai responder uma caixinha de perguntas. Ou vai ser o quê? Um não pule esse vídeo para chamar a atenção, perguntas e respostas, algo mais específico. Qual o roteiro do seu anúncio? Além do roteiro do seu anúncio, vai ser em que formato? Vai ser imagem ou vídeo? Vai ser em que estilo? Vai ser uma imagem com foto do expert mais textão? Vai ser um banner com leia legenda? Vai ser um carrossel com os benefícios mais a chamada? Vai ser o quê? Um depoimento? Então, que estilo de anúncio vai ser? E qual vai ser o posicionamento? Vai ser em automático? Vai ser para feed, stories, YouTube Reels? Ou seja, esses aqui são os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilares de todo criativo. E você vê a dimensão disso e da importância que você tem. Ou seja, eu não preciso só estar interessado se eu vou fazer em vídeo ou imagem. Eu preciso saber qual vai ser o roteiro daquele anúncio, para que tipo de posicionamento ele vai ser utilizado, qual vai ser o estilo do anúncio, qual vai ser o tema e qual vai ser o momento de compra que eu quero falar e o objetivo deste anúncio. Então, tudo isso precisa estar alinhado na hora de você criar um anúncio, tá? E pensando nisso, e além disso, pensando nesse como montar um script de criativo vencedor, que é o AIDA, e a gente acredita muito que todo criativo vencedor, ele precisa o quê? Primeiramente chamar a atenção das pessoas, depois disso, gerar um interesse naquela pessoa que chamou a atenção, despertar um desejo nela e depois dar um comando para ela. Então, para todo criativo precisa desses 4 pilares aqui. AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Ah, João, mas nem todo criativo é de venda. Perfeito. Mas pelo menos uma ação de a pessoa curtir, comentar, salvar, compartilhar com alguém, precisa dar um comando. E pensando nisso, a gente criou aqui a ferramenta de gerador de anúncios. Na verdade, não foi nenhuma criação nossa. Eu também entrego aqui os créditos para o Oneide Araújo, onde a gente fez um curso aqui que é o Código Viral, e dele a gente trouxe esse tipo de ferramenta, que é o Viral Canva, que ele explica lá, onde aqui já existem vários formatos, e vocês não estão vendo essa tela agora, mas vou compartilhar, agora viu? Onde vocês vão ter vários formatos de gancho, tá? O que é o gancho? É chamar a atenção da pessoa. Então, olha só, exemplos. Pode parecer estranho que eu vou falar aqui para vocês, ó. Por que ninguém está falando de? Você deve ser o último a saber sobre, ou seja, chamar a atenção. E aqui são apenas exemplos. Você não necessariamente você precisa utilizar eles, mas tenha eles como uma referência para vocês na hora de criar um bom criativo. Isso aqui, para os meus clientes da agência, a gente sempre compartilha com eles. Perfeito? Além do gancho, você vai precisar o quê? Focar no desenvolvimento. E dentro do desenvolvimento, ele precisa ser claro, organizado, criativo e autêntico. E dentro dele é que você vai tentar buscar sempre o quê? Já chamei a atenção. Agora eu preciso gerar AIDA, gerar o interesse e despertar o desejo naquelas pessoas. Então, de acordo com aquele assunto que eu quero desenvolver, como que eu vou gerar o interesse e despertar o desejo? Provavelmente você pode pensar, e normalmente existem soluções para isso. João, não sei o que fazer. Você tem o nosso suporte, você tem a nossa equipe para isso. Mas você também pode utilizar o quê? O chat GPT para isso. Então,
eu já tenho um tema, eu quero falar sobre isso. Como que dentro desse tema eu vou despertar o interesse e gerar o desejo? Gerar o interesse e despertar o desejo naquelas pessoas. Desenvolve esse conteúdo. Feito o desenvolvimento, você precisa dar um comando, que é o quê? Que é o CTA. Então pode ser o quê? Agora me conta nos comentários se você concorda ou discorda. Quer saber mais sobre o tema do vídeo? Me segue aqui para mais conteúdos como este. Se você lembrou de alguém enquanto assistia esse vídeo, marca ele aqui nos comentários. Não esquece de salvar. Além desses, né, você pode colocar, né, clique em saiba mais, ó, visite meu perfil para mais dicas como essa. Aqui são várias CTAs mais focadas no quê? Em as pessoas se envolverem com você. Mas você também pode utilizar as CTAs padrões, se você quer vender algo para ela. Gostou? Clique em saiba mais e cadastre-se para uma consultoria personalizada comigo. Clique em saiba mais e compre agora. Agende sua consulta. Algo nesse sentido. Então, você sempre precisa dar um comando. Então aqui eu finalizo para vocês tudo o que eu precisava trazer sobre essa parte aqui do Comitê de Criativos. Eu espero que você assista essa aula, entenda realmente todos os detalhes, desde o momento que a gente pensa em tráfego pago, como criar um bom anúncio, tudo que é feito pela agência aqui dentro de Meta Ads, de Google Ads, de YouTube Ads, e também você entender a parte principal, como criar um bom criativo. Perfeito? Espero que vocês aproveitem essa aula e a gente sempre vai estar trocando alguma ideia. Valeu, obrigado.